Será que de alguma forma podemos anular a palavra de Deus e o nosso coração? Podemos estar distantes de Deus? Eu tenho um texto para nós refletir. E ele se encontra em Mateus, capítulo 15, versículo 6. E ele vai dizer assim: vocês anulam a palavra de Deus em favor de suas próprias tradições. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Então eu tenho refletido bastante e conversado bastante sobre esses assuntos assim de como, como o povo tem tratado essas coisas, de Deus. Até comentei hoje alguma coisa sobre isso, de como eu já trouxe em alguns vídeos aqui, como a gente às vezes está no piloto automático nas igrejas, A gente vai para a igreja e tal, e às vezes e a realidade é que a gente tem que ser crente, crer em Deus e agir, espelhar Cristo no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa conduta, com a nossa família, no dia a dia. E muitas vezes a gente vai para a igreja no piloto automático e esquece, na rua esquece do que a gente é. E assim é nas igrejas, Às vezes as pessoas estão ensinando ideologias, ideologias de religião, e com visões e coisas, Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, Aqui os fariseus aqui estavam refutando Jesus aqui, sobre os líderes, porque os discípulos não lavavam as mãos, antes de comer. Aí Jesus ali já respondeu para eles, Eles, na verdade, eles se importam com as tradições humanas e o que realmente Deus se importa ali, eles não estão nem aí, E daí ali Jesus está dizendo, que eles acabam anulando a palavra de Deus, com as tradições, Então a gente vê muitas vezes por aí, às vezes não tem, claro, não dá para generalizar. Sempre vai ter coisas sérias, igrejas sérias, pastores sérios, líderes sérios, sempre vai ter. Mas se a gente for ver na sua grande maioria, eu creio que sim, que seja a grande maioria, e tem muita ideologia humana tomando conta das igrejas, visões, e por muitas vezes essas visões, acabam anulando a palavra de Deus, que é o que Jesus está dizendo ali. Quantas vezes eu já vi, claro, eu não estou aqui para criar nenhum tipo de confusão, e nenhum tipo de... Mas eu frequentei igreja que, por exemplo, tinha quilo de alimento, por exemplo, na Santa Ceia e tal, e que depois, por julgarem as pessoas de estarem no pecado ou não, e tal, às vezes não ajudavam as famílias, às vezes estavam passando trabalho e às vezes não ajudavam aquelas famílias ali. Eu estou citando uma das coisas aqui. E por muitas vezes a gente acabou descobrindo que tinha alimento estragando, às vezes, ali nos armários, das pessoas, das instituições religiosas, e muitas famílias ali passando fome, necessidade, passando da necessidade mesmo, passando por apertos, por maus bocados, e por tradições religiosas, tradições humanas, a gente anula a palavra de Deus. Que possamos ter cuidado com isso, tanto os líderes quanto a gente mesmo. Às vezes frequenta uma instituição religiosa que ela não se preocupa com os ensinamentos de Jesus, como se deveria agir realmente. E isso aí tem cansado muito o povo, sabe? As pessoas, eu tenho visto muitas pessoas cansadas disso e desanimadas mesmo, E olha para um lado e olha para o outro e não vê uma diferença, não vê uma mudança real dentro das igrejas. Religiões, na verdade, São religiões que acabam, como Jesus está falando aqui, por tradições, acabam anulando a palavra de Deus. Possamos ter cuidado, possamos ter essa consciência de que leis humanas e tradições humanas, visões, muitas vezes deturpadas, acabam anulando a palavra de Deus. Temos que tomar cuidado com isso aí. Muitas vezes afastamos os nossos irmãos da igreja e ainda muito bem capaz, que os líderes ainda religiosos acusarem aqueles irmãos que estão desviados ou fizeram alguma coisa de errada e, na verdade, estão desanimados. Muitas vezes por falta de entendimento, E possamos ter cuidado com isso. Quis trazer esse texto aqui porque eu tenho conversado muito sobre isso com algumas pessoas e tem me preocupado muito, sabe, isso. Porque tenho visto muitas coisas por aí e às vezes a gente fica muito chateado. E possamos ter essa liberdade em Cristo de poder pensar e refutar. Será que eu estou no lugar certo? Será que esse lugar aqui, ele realmente não está anulando a palavra de Deus? Ou está ali cumprindo apenas, usando a palavra de Deus para cumprir tradições humanas? Possamos refletir nisso aí, tá bom? Que Deus abençoe a todos e uma ótima semana.